E o que eu quero apresentar para vocês à luz da palavra de Deus é a soberania de Deus, a soberania do Espírito Santo na obra missionária. Os estudos comprovam que quando há avivamento, há um grande despertamento missionário. Mas há estudos também que mostram que a única maneira de você revitalizar um ministério, revitalizar uma igreja, receber um avivamento de Deus, é quando você faz a obra missionária. As igrejas que estão estagnadas, estão morrendo, são aquelas que não estão envolvidas com a evangelização, missões, plantação de novas igrejas. As denominações, quando elas se tornam liberais, a primeira coisa que elas fazem é deixar de fazer missões. O liberalismo, além de fugir da autoridade da Escritura Sagrada, também tira todo o fervor missionário. E eu creio que uma das coisas que a gente aprende em Atos dos Apóstolos é que quando houve o Pentecostes, ficou bem claro para os apóstolos e para a igreja que quem manda na igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Não é o planejamento estratégico do pastor, não é a visão do pastor. Isso tudo pode ajudar, se ele estiver sintonizado com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Mas a função do pastor não é levar a comunidade a seguir a sua visão, mas seguir o quê? A visão de Deus, a palavra de Deus. Então eu quero expor para vocês, prometo ser mais breve do que o Jeremias, mas foi muito bom. E eu fui na frente preparar a macarronada para ele, que ele viajou já agora para Campinas. Veja aí, Atos 15, 16, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele também davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas locais eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos voltar para o capítulo 15. Paulo encerra a sua primeira viagem missionária, final do capítulo 14. No capítulo 15 de Atos, existe o primeiro concílio em Jerusalém para resolver os problemas com os judaizantes, que estavam exigindo dos gentios que estavam se convertendo
que primeiro eles se tornassem judeus para depois se tornarem cristãos. Se você quer entender esse assunto, é só você estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Ele escreveu justamente para essas igrejas que tinham esse problema, as igrejas da Galácia. Mas a obra de Deus não pode parar. Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. A partir de Antioquia, Paulo e Barnabé, eles iniciam uma nova viagem missionária. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção. Eles concordaram acerca da necessidade da viagem, mas eles tiveram um problema, uma dissensão sobre quem deveria ir fazer essa viagem missionária. E é tão interessante porque o capítulo 15 vai dizer no versículo 39 que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então preste atenção. Mesmo que o Espírito Santo esteja dirigindo a missão da igreja, isso não significa que nós não teremos problemas com pessoas dentro da igreja, desavenças dentro da igreja. E nós não estamos falando aqui de pigmeus, não. Nós estamos falando de dois gigantes, Barnabé e Saulo. Você se lembra que foi Barnabé que apoiou Paulo após a sua conversão? Foi Barnabé que levou Paulo a Jerusalém para apresentá-lo aos apóstolos. Paulo fica no obscurantismo durante 8 anos, e quando Barnabé assume a igreja de Antioquia, lá vai Barnabé atrás de Paulo, para lhe dar uma chance. Vocês se lembram que na primeira viagem missionária, todos eram pastores ali, na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então juntos eles fazem essa primeira viagem. Mas Barnabé, ele tinha um coração muito grande. Ele era o filho da consolação. E sempre a gente gosta de misturar as coisas do Espírito com as coisas de parentesco dentro da igreja. Então, João Marcos, era parente de Barnabé. E Barnabé então resolve o quê? Levar João Marcos na primeira viagem missionária. Primeira dificuldade, primeiro problema, João Marcos o quê? Desiste. Volta. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque nós, pastores, somos muito corporativistas. Nós queremos sempre arrumar uma boquinha para o outro. Mas se você for para Atos 13, quem foi que o Espírito Santo disse? Barnabé e... Falou João Marcos? Quem mandou? Quem decidiu levar João Marcos? Foi o Espírito Santo ou foi Barnabé? Barnabé. Então quando a vontade humana prevalece na obra de Deus, vai ter confusão. Vai ter desavença. Tá certo? Então, pare de querer dar jeitinho na obra de Deus. Submeta a sua vida, o seu ministério, à direção do Espírito Santo. Tá certo? Mas o Espírito Santo está dirigindo a obra. Ele é o executivo da obra missionária. Quando houve essa desavença, aumentou a força de missões. Provavelmente Barnabé levou João Marcos e uma equipe missionária foi montada. E agora Paulo pega Silas e chega em Derbe e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo.
filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Todo mundo conhece a história, né, de Eunice, de Lloyd. 1 Timóteo, capítulo 1, a fé fingida, a fé não fingida. Então Timóteo provavelmente se converteu quando Paulo passou em Derbe, Lícia, na sua primeira viagem missionária. E agora esse jovem se destaca. E diz o texto sagrado, no versículo 3, depois de ouvir o bom testemunho dos irmãos, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Primeira lição que eu aprendo nesse capítulo 16 é que apesar das desavenças humanas, apesar dos erros humanos, Deus levanta trabalhadores para a sua obra. O texto aqui é muito sintético, a narrativa de Lucas é muito sintética. E aí, quando você vai ler as cartas que Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz a Timóteo: reavives o dom que há em ti, não despreze a imposição da mão do presbitério. Então, provavelmente, Timóteo foi ordenado pelo presbitério, foi reconhecido pelo conselho dessas duas igrejas, de Derbe e de Listra. E ali, talvez, com a mão dos presbíteros, ele é reconhecido e ele é enviado agora para fazer a obra de Deus junto com Paulo e Silas. Irmãos, a coisa mais importante da obra de Deus depois do Espírito Santo é o obreiro. É o obreiro. E aqui nós temos que pedir a Deus, no avivamento, para que haja avivamento, que Deus levante trabalhadores de fato, enviados por Ele, vocacionados por Ele. Porque onde não há obreiro vocacionado, consciente de que foi Deus que chamou, foi Deus que enviou, pode ter certeza que nós vamos ter muita desavença. Muita desavença. Mas veja, que apesar de tudo isso, Paulo leva Timóteo, junto com Silas, e eles iam passando pelas cidades, entregando aos irmãos que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja no versículo 28, do capítulo 15, como é que foi tomada essa decisão. Depois do debate do plenário, não foi para nenhuma comissão o assunto. E veja o que diz o texto, meus amados irmãos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. O que diz? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Preste atenção que o Espírito Santo trabalha com coisas o quê? Essenciais. E essa decisão que está fortalecendo as igrejas, que está dando estabilidade às igrejas, também foi decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Então Deus não somente levanta obreiros, mas Deus dá sabedoria para que o povo de Deus, a liderança de Deus, tome decisões segundo a direção e o querer do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, Ele está no controle da igreja. Ele é o executivo da obra missionária. Veja no versículo 6. Versículo 6. O Espírito Santo, além de enviar trabalhadores, o Espírito Santo, além de dar direção nas decisões para que as igrejas sejam fortalecidas, o Espírito Santo também vai dar direção na obra missionária.
Veja no texto que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, onde? Na Ásia. Para onde é que ele queria ir? Para a Ásia. Quem foi que impediu? O Espírito Santo. Mas Paulo é teimoso como nós. Diz que defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja que primeiro é o Espírito Santo, agora é o Espírito de Jesus. Quem é que está no controle, irmãos? Quem é que está dirigindo a obra de Deus? O Espírito Santo. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você sabe trabalhar com estratégia. Eu sei que você sabe levantar dados, informações, fazer gráficos, consultar. Você é tão inteligente que você faz curso até para entender o que o outro está pensando, para você pregar o que ele precisa ouvir. Isso é fenomenal. Mas eu quero dizer para você, sem o Espírito Santo, a obra de Deus, a obra missionária não acontece. Mas diz o texto que à noite, sempre à noite, sobreveio a Paulo uma visão. Não foi Paulo que foi atrás da visão. Sobreveio a ele uma visão. Uma visão. Na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia aí e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu quero tirar algumas lições aqui, meus amados irmãos, para você e para mim, nós que estamos buscando avivamento. Nós queremos avivamento. Nós estamos prontos a render a nossa vontade. Nós estamos prontos a nos submeter à soberania de Deus, porque nós somos bons em doutrina. Mas na vida a coisa é outra. O texto, anota aí se você quiser. Os missionários foram impedidos pelo Espírito de pregar onde eles queriam. Não é onde eu quero, é onde Deus quer. Segundo lugar, eles queriam ir para um local, mas agora não é só o Espírito, é o próprio Jesus, que é o dono da igreja. Não o que? O permitiu. Anota aí. Nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. Veja lá, Atos 19, 10. Paulo foi para a Ásia. Ele foi para a cidade de Éfeso. Alguns anos depois. Veja lá, em Atos 19, 10, diz o quê? Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu, porque não era a hora do Espírito Santo, não era a hora de Paulo ir para lá. Havia um tempo de Deus. Você está entendendo o negócio, como é que funciona? Dá um pulinho lá, na primeira carta de Pedro. Você vai descobrir que Pedro escreve essa carta, e ele vai citar a Bitínia. E provavelmente não foi Paulo, não foi Barnabé, que pregou o evangelho na Bitínia. Provavelmente foi Pedro, ou
alguma caravana missionária, algum grupo missionário ligado por Pedro, porque Pedro vai dizer lá, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, às vezes, Deus não quer que eu vá, porque Ele tem outro para ir no meu lugar. Irmão, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma igreja? Na sua vida ministerial? É você estar num lugar onde Deus não quer que você esteja. Você vai ser problema. Problema para você, problema para a sua família, problema para as ovelhas que estão ao seu redor. E é muito interessante porque hoje não é o Espírito Santo que está dirigindo. Veja que nós precisamos de um avivamento, porque quem manda na igreja hoje não é o Espírito Santo. Não é. São as pessoas. São as pessoas que estão dizendo para onde a igreja tem que ir. São as pessoas que estão dizendo que não é para fazer missões, é para fazer aqui. São os homens que estão dizendo o dinheiro da igreja vai para ali. Mas quando vem o avivamento, o Espírito Santo, ele se torna o quê? O chefe, o executivo da obra missionária. Chama a sua preciosa atenção também, porque esse texto nos ensina algo maravilhoso. Paulo tentou ir para a Ásia, não pôde. Tentou ir para a Bitínia, não foi permitido. Mas havia no coração de Paulo o desejo de fazer a obra. Sabe o que acontece? Deus então lhe manda uma visão. Ele estava em Troade, cidade portuária. Foi lá em Troade que, além de Timóteo, agora Lucas se encontra com Paulo em Troade. E a partir de agora, Lucas vai fazer parte dessa comitiva missionária. E se você observar, Lucas foi o companheiro fiel até a morte, porque lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve a Timóteo: só Lucas está comigo. Só Lucas. Olha para o texto e veja o que Paulo vai dizer aqui. Isso é maravilhoso, porque diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, da qual um varão macedônio estava em pé e o rogava, dizendo: passa a Macedônia aí, ajudas. Aí, lê comigo o versículo 10, o que diz? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Primeiro, a visão não foi coletiva, a visão veio para quem? Para Paulo, porque Paulo era o líder. E a visão de Deus sempre vem para o líder. Segundo lugar, essa visão, ela foi estudada, ela foi discutida. Paulo provavelmente no outro dia acordou cedo, vai lá, reúne Silas, Timóteo e Lucas, diz: olha, eu tive uma visão. E essa visão está mudando completamente a nossa rota. Ao invés de ir para a Ásia, nós temos que ir para a Europa. Deus quer que a gente vá para a Europa. E eles então concluíram. Quando você escreve uma dissertação, a conclusão é a última parte. Você usa todos os argumentos, você faz toda a dissertação, você discute, mas depois você o quê? Conclui. Concluindo que o quê? Que quem? Deus nos havia chamado. Então veja que aqui a Trindade está presente na obra missionária. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, e agora Paulo diz, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Mas há um detalhe no texto, que eu acho fantástico também, é que assim que eles tiveram a direção de Deus, concluíram que aquela era a direção de Deus, eles tomaram uma decisão imediata. Imediata. Diz o texto que imediatamente procuramos partir para aquele destino. Pelo amor de Deus, pelo amor dos seus filhinhos, do seu casamento, da sua família, siga a direção de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Siga. O planejamento humano não prevalece contra a vontade de Deus. Frustração nossa, frustração humana, frustração dos nossos planos não devem nos desanimar se o nosso coração tem como motivação ter essa direção de Deus. Amém? Está meio fraco, mas tudo bem. Também 2 da tarde, né? Então veja bem, o Espírito Santo está conduzindo a obra missionária. O Espírito Santo seleciona os obreiros, o Espírito Santo fortalece a sua igreja com suas decisões doutrinárias. O Espírito Santo vai dando a direção, onde é que nós devemos ir, para onde que nós devemos ir. Mas a partir do capítulo, do versículo 11 em diante, nós vamos aprender aqui que Deus, Espírito Santo, que conduz a missão, Ele é o Deus que abre portas. Abre portas. Por favor, veja lá, em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. O que Paulo vai nos ensinar aqui. Colossenses, capítulo 4. Versículo 3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra o quê? Porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou o quê? Algemado, para que eu o manifeste como devo o quê? Fazer. Então Paulo está dizendo, ore para que Deus abra o quê? Portas. Lembra da carta em Apocalipse, quando Jesus disse para a igreja, eis que põe diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Veja lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, 9. O que diz lá? Vamos lá? O que diz? Pronto. Paulo diz assim, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta o quê? Grande e oportuna se me abriu. Quem é que abre portas? Deus. Agora, tem uns crentes que dizem assim, pastor, Deus abriu uma porta e eu estou em paz. É mentira. Porque Deus, quando abre uma porta, o que diz o texto? Há muitos adversários. Então o fato de você estar trabalhando numa porta que Deus abriu para você, uma porta grande, uma porta oportuna, isso não significa que você não vai ter o quê?
lutas, embates. Vocês estão me entendendo ou não? Paulo então abre. O Deus então abre a primeira porta. Alguns que são mais estudiosos dizem que Paulo, ele fez um estudo geográfico. E ele selecionou as cidades onde ele deveria pregar e tal. Veja bem, irmãos, isso aí é quase um negócio para Chico Xavier. Porque a Bíblia não diz nada disso. Porque Paulo, você vê, ele diz que Deus abre uma porta para eu pregar o Evangelho, que é o mistério de Cristo, é um mistério. Porque para o cara crer no Evangelho, é preciso que o Espírito Santo o converta, senão ele não vai crer. E Paulo diz, e que ele também me ajude, como eu devo fazer. Paulo, irmãos, ele não sabia plantar a igreja não, ele só obedecia a direção do Espírito Santo, e ele chegava lá, o pau quebrava, e ele pregava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho. Achar que Paulo é uma conclusão pessoal, mas a Bíblia não diz isso. Aí você diz, pastor, mas também não diz o contrário. Tudo bem, mas eu não vou além da mera letra, não. Porque veja o texto, no capítulo 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos. Não diz que eles pararam, não diz que eles evangelizaram aí, mas que eles foram parar onde? Em Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. E nessa cidade eles permaneceram alguns dias. Vocês sabem que Paulo não começou a igreja na Europa num hotel, não começou numa casa alugada, como ele fez lá em Roma, mas o primeiro culto que foi feito na Europa foi um culto na beira do rio. E começou com o culto de oração. Ele foi aí, diz lá no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles foram ali para orar. Só que ali ele encontrou mulheres. E diz o texto que, assentando, falou às mulheres, para aquelas que haviam concorrido para ali. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 14. Por favor, o que diz aí? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo... Então veja bem, o nosso Deus, ele abriu a porta para chegar em Filipos, a cidade. Mas agora, o nosso Deus, ele é o Deus que abre a porta do entendimento e do coração para que a pessoa o quê? Creia em Jesus. Aquele texto de Apocalipse que diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquilo é para a igreja, tá? Não é para incrédulo, porque incrédulo, ele não pode abrir porta de coração nenhuma. Quem abre o coração é Deus. Diz o texto claramente, o Senhor lhe abriu o coração. É Deus que abre os corações, é Deus que converte, que regenera, quando o Espírito Santo está dirigindo a obra missionária. Amém? Então, se você não está tendo conversão lá na sua congregação, no seu ponto de pregação, na sua igreja, começa a clamar, dizer, Senhor, pelo amor de Deus, abre uns coraçõezinhos para nós aqui. Se você mora em 3 corações, pelo menos 3 corações por semana.
Abre corações, é o Deus que abre. Ele abre portas para você pregar. Ele abre corações para que creiam em Deus. Mas veja, no versículo 18, depois da conversão de Lídia e todo o batismo na sua casa, batismo infantil, por aspersão, presbiterianamente, tudo direitinho, depois de preencher a ficha de membro, fazer o curso de discipulado, ser entrevistada pelo conselho, então, foi batizada. Ela e toda a sua família, casa. Ah, pastor, mas não tinha criança, você sabe? Mas vamos adiante. Paulo, indo para o lugar de oração, sempre passava pelo lugar. Um dia, saiu ao encontro dele uma jovem possessa de espírito adivinhando, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora o quê? Saiu. Preste atenção, que aqui Deus abre portas de libertação, o quê? Espiritual. Onde o Evangelho chega, as pessoas são libertas. São libertas. As cadeias são quebradas, as portas são arrebentadas e as pessoas são libertas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos de um avivamento, porque o Espírito Santo precisa tomar de volta a direção da igreja. Irmãos, nós somos calvinistas. E todo o sistema calvinista está baseado na soberania de Deus. Isso é tão lindo, né? Tu és soberano. Mas Ele manda na sua vida? Ele manda no seu ministério? Ele manda na igreja? Quem é que manda na igreja de Pinheiro? O pastor Arival? Não. Eu dou um espetáculo. Mas quem deve mandar é o Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, que quando prevalece a vontade humana, a obra não avança, o trabalho não vai, o trabalho não anda. Eu acho esse texto muito bonito. Deus abre a porta do coração de Lídia. Deus abriu a porta para a libertação daquela jovem endemoniada. Mas por fim, versos 19 a 26. Nós temos agora Paulo e Silas presos injustamente. Sabe por quê? Porque aqueles que lucravam explorando o espírito de adivinhação dessa menina denunciaram a Paulo. Não foi considerada a cidadania romana de Paulo. Paulo foi espancado juntamente com Silas. Eu não sei se Timóteo ficou, ele era meio mufino, ficou escondido na casa de Lídia. Só fala de Paulo e Silas, os dois presos. Lucas e Timóteo, ninguém sabe o paradeiro. Mas os dois foram presos. Mas veja lá no texto. Versículo 23 de Atos 16, diz assim: depois
de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Eu nunca vi um terremoto tão intencional e tão funcional como esse. Porque não houve terremoto em lugar nenhum, na vizinhança, só foi na prisão. E diz lá que todas as portas foram abertas e soltaram as cadeias de todos. Irmãos, Deus abre porta para mim e para você na obra missionária nos momentos mais difíceis, de desânimo, de tristeza, de luta, de batalha espiritual. E eu fico pensando aqui que Paulo e Silas, eles estavam o quê? Orando e cantando louvores. Imagine se fosse eu, Arival. Eu não estava fazendo isso. Sabe o que eu estava fazendo? Eu dizia, Senhor, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu queria ir para Bitínia, o Senhor mandou aquele incircunciso daquele homem que eu nem conheço, esse varão macedônio, para me mandar para aqui. Eu vim para cá para apanhar, para estar nessa situação, para ter meus direitos de cidadania romana sendo infringidos, para sofrer porque eu estou fazendo bem. Mas pense pelo outro lado. Eles oravam e cantavam louvores, eles estavam sofrendo, porque eles estavam o quê? Obedecendo a direção de Deus. E Deus, meus amados irmãos, jamais permitirá que sejamos envergonhados por crermos nele. Então esse terremoto, e terremoto sempre é uma manifestação da presença do poder de Deus no Novo Testamento. Terremoto acontece na hora da crucificação de Cristo. Terremoto acontece na ressurreição de Cristo. Sempre que há um fato de manifestação do poder de Deus, sempre há terremoto. E Deus está dizendo para os seus missionários aqui, eu estou com vocês. Eu estou com vocês, vocês estão no centro da minha vontade, vocês estão fazendo o que precisa ser feito, a obra de Deus, e Ele nos honra, e Ele nos protege. Mas essa história termina em Filipos, versículo 27, o carcereiro da prisão despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. Aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque esse terremoto que foi confirmação e bênção para a vida de Paulo e Silas, também vai ser uma bênção para a vida desse carcereiro, que nós não sabemos o nome dele, mas ele era um eleito de Deus, ele era um escolhido de Deus. E Deus agora vai abrir a porta da salvação, depois de abrir as portas e as cadeias da prisão, para salvar uma família inteira. Inteira. Veja comigo aí, por favor, no texto, nos versos 32 a 34, nós temos aí 5 todos. 5. Primeiro, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Quem foi que ouviram a palavra? Todos. O carcereiro e todos da sua casa. Mas em segundo lugar, veja o segundo todo. Todos ouviram a pregação da palavra, mas o texto nos diz também
que naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Todos ouviram, todos agora creram. Toda a família foi batizada, o terceiro todo. Quarto todo, toda a família servindo depois que se converteu. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões. E diz no versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, Conversão gera o quê? Serviço. Quem é salvo, serve. Quem é salvo, está pronto para servir. Mas há um quinto todos aí, que diz aí o quê? E com todos os seus, manifestavam o quê? Grande alegria, por terem crido em Deus. Todos manifestavam uma grande alegria pela salvação. A pergunta que eu faço para você é: quem é que fez tudo isso? Hein? O Espírito Santo. Eu sei que você é bom, sei que você é inteligente, sei que você é estratégico, sei que você é criativo, sei que você é simpático. Eu reconheço todas as suas virtudes, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o que é avivamento? Avivamento é quando a gente entende que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Que não sou eu que mando, não sou eu que faço, é Ele que faz tudo. Ele que faz tudo. Eu disse aqui, pregando sobre o Vale de Ossos Secos no domingo à noite, que o Dr. Franz Schaeffer disse que o maior inimigo da igreja no século XXI não é o comunismo, não são as nações pagãs, não é o islamismo. O maior inimigo da igreja é quando a igreja resolve fazer a obra de Deus com a sua própria força. Fazer a obra de Deus na carne, na sabedoria humana. E a gente esquece que o Evangelho é a loucura de Deus. A loucura de Deus. O Senhor dirige e executa a obra missionária. Ele abre as portas para a pregação, Ele abre portas de corações petrificados, Ele abre portas para livramento do seu povo, Ele abre portas para a libertação de cativos e oprimidos, Ele age poderosamente e ninguém pode impedir. A onipotência de Deus é a doutrina fundamental, principal da obra missionária. Amém? Charles Spurgeon diz claramente, também, que a doutrina do avivamento é a doutrina da onipotência de Deus.